Olá! Os shoppings brasileiros já perderam 90 bilhões de reais desde o início da pandemia de Covid-19, além de 6 mil lojas e 100 mil empregos. O prejuízo foi calculado pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Já a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping calcula que o setor fechou cerca de 14 mil lojas e desempregou 120 mil pessoas desde o início da pandemia. Apesar dos pesares, o momento é de otimismo. Com a vacinação em massa, a queda nos indicadores de internações e mortes, a reabertura gradual do comércio e as medidas preventivas adotadas pelos shoppings. A previsão é que a recuperação seja rápida. Para falar sobre o assunto, o Band Entrevista de hoje recebe o superintendente do Shopping Uberaba, Guilherme Vilela Castro e Silva. Ele que é engenheiro civil, com atuação por mais de 10 anos em obras de edificações de alto padrão, hipermercados e shopping centers, especialista em desenvolvimento, design e construção de shopping centers e atua há mais de 22 anos na indústria do shopping. Obrigado, Guilherme, pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Bagnete, é um prazer para mim estar aqui no Band Entrevista e poder falar com todos os telespectadores sobre shopping center, sobre varejo e sobre tudo mais que acontece nessa área de nós consumidores. Tá certo. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Band Cidade, Leonardo Patrus. Obrigado, Leonardo, pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, Ricardo, pela oportunidade. Também agradecer a presença aqui do Guilherme, que eu acredito que vai ser um bate-papo muito valioso. Guilherme, a informação, as pesquisas, os números mostram que o Brasil tem hoje 601 shoppings, todos, sem exceção, ainda funcionando com alguma medida restritiva. Como é que tem sido essa relação do empreendimento, do shopping em si, com os lojistas desde o início dessa doença até o momento atual? Como todo mundo, os shopping centers foram pegos num grande processo aí dessa pandemia e os shoppings se viram de um momento para o outro, todos com as operações paralisadas, todos fechados. Assim como a economia, o mercado como um todo. E para a retomada, os shoppings tiveram que fazer aquilo que já faziam de uma forma melhor ainda, mais segura, mais higiênica, né? Então, os shoppings desenvolveram protocolos muito rígidos de limpeza, conservação, higiene e manutenção das suas instalações, para que a gente pudesse oferecer para o nosso consumidor um equipamento, um ambiente, no mínimo, tão seguro quanto na própria casa dele. E felizmente, Bagnete, hoje a gente pode dizer que os shoppings hoje são um equipamento mais seguro que na própria nossa casa. Porque no shopping nós estamos todos precavidos, todos prevenidos, todos usando máscara, todos com distanciamento, sendo que a gente sabe que às vezes em casa a gente se permite estar mais próximo ou até um abraço em uma pessoa, um parente querido. Daqui a pouquinho então, viu, Leonardo e Guilherme, a gente quer aprofundar nessas medidas de segurança adotadas inclusive pelo Shopping Uberaba, o qual você é superintendente, mas gostaria de saber de você nessa relação comercial, porque o shopping, na verdade, ele é um grande condomínio que abraça os lojistas, E muitos lojistas enfrentando essa crise financeira. Como é que foi esse aporte? Falando, não, vem cá, vamos abraçar todo mundo para atravessar esse momento? O shopping é um equipamento que tem duas partes, que o contrato é pactuado entre duas partes, é um contrato de locação entre locador e locatário, porém, essas partes só aferem receita quando os consumidores fazem compras no shopping. Então, quando não há compra, e como foi o momento que nós vivemos, também não tinha aluguel. Então, os empreendedores do shopping tiveram que abrir mão da sua receita. Então, foi um momento sacrificante, tanto para os lojistas quanto para os próprios empreendedores. Mas como a relação em shopping center de locador e locatário é de longo prazo, hoje você vê, Bagnete, o shopping já no seu 23º ano de vida, mas nós temos lá uma grande porcentagem dos nossos lojistas que estão lá desde a inauguração, desde um primeiro momento. Então é natural que numa relação de tão longo prazo, você possa ter um período, 6 meses, 1 ano,
que você vai abrir mão das suas receitas em prol da saúde financeira dos seus parceiros, no nosso caso, dos nossos lojistas. Até aproveitando, né, Guilherme, essa situação dos empreendimentos, né, a gente teve também aí várias demissões, né? Como que vocês trabalharam essa situação, até mesmo de funcionários que às vezes estavam lá desde a inauguração? De fato, foi um momento que precisou cortar na própria pele, né? Então, nós tivemos, sim, redução do quadro de funcionários, nós tivemos afastamento temporário, como a legislação permitia e ainda permite hoje. E na parte do varejo das lojas, várias lojas abriram mão de uma equipe já qualificada, formada, e quando houve o início da retomada, o horário de funcionamento, de abertura das lojas, ele ainda era inferior, né? Então, houve sim muito desemprego no início da pandemia. Agora, felizmente, o momento é de retomada. Então, hoje o Shopping Uberaba já voltou ao seu horário normal de funcionamento, já abre de segunda a sábado das 10 às 22 horas, já abre aos domingos das 14 às 20 horas. Então, aquelas demissões, aquelas saídas de funcionário que houveram naquele momento, foram recuperadas mais recentemente e a gente já pode dizer que os salários se encontram no mesmo nível pré-pandemia. Os salários e os empregos. Existe, né, esse momento otimista em função do que a gente falou no início do programa ainda, e eu gostaria que você detalhasse isso para a gente um pouquinho mais adiante, mas as sequelas são inevitáveis. Inclusive, a Associação Brasileira dos Shoppings, que você conhece bem, está pensando, está se movimentando para justamente ir aí, então, ao governo federal, que seja, aos governos estaduais e municipais, tentar negociar isenção de impostos, revisão de dívidas que eventualmente ficaram como sequelas desse momento crítico da pandemia. Como é que você viu? Você acredita que esse aporte, essa ajuda, ela pode ser benéfica para o setor? O setor já foi parcialmente atendido pelo governo federal com linhas de crédito que beneficiou vários varejistas. O nosso momento é de retomada. Claro que foi feito um estrago que hoje é do passado, mas precisa ser recuperado. Mas o mercado hoje não está mais nessa dependência, Magnete. Felizmente, o momento já é de olhar para frente. As reduções de despesas foram muito severas naquele momento. E o momento já é de ajudar o país em toda essa retomada que nós já estamos vivendo. Então, dentro desse cenário, né, desse aporte que vocês tiveram, um suporte, na verdade, do governo federal, do governo do estado, também vocês chegaram a ter uma análise junto ao governador logo no início da pandemia, e hoje isso também tem beneficiado de alguma forma? Não chegou a afetar diretamente a nossa atividade. Nós tínhamos algumas reservas de caixa em relação aos custos operacionais mensais de manutenção, tínhamos fundos de reserva. O nosso consumo se adequou ao nosso horário de funcionamento. E o varejo, normalmente, ele depende pouco do governo federal ou mesmo do governo estadual, ele não pleiteia benefícios. O varejo, ele cumpre a sua parte. O comércio tem sido um grande fomentador, um grande pagador de impostos no país, e o que o comércio quer, o que o varejo quer é condições iguais de concorrência. Então, sendo a mesma regra para todos, tem nos atendido satisfatoriamente. Aí eu te pergunto, Guilherme, nesse meio tempo, na fase mais crítica da pandemia talvez, os shoppings precisaram se reinventar
outros mecanismos, já que o cliente não pode estar presencialmente nos corredores, nas lojas, mas a gente percebe, a gente é consumidor, as famílias, né, são acostumadas a frequentar o shopping, a gente percebe que vocês buscaram alternativas para enfrentar esse momento também. Como é que foi esse clique, essa virada? Com certeza, né, Bagnetti? Nós estamos sempre nos reinventando, o comércio especialmente, a evolução do consumidor, nós como consumidores sabemos disso, é muito rápida, o acesso às informações, às tecnologias que nós temos, como consumidor nos empodera na relação com os lojistas, e os shoppings, suas lojas, têm que estar sempre oferecendo maiores e melhores oportunidades para os consumidores. Então, nesse período, a parte de vendas online, de vendas eletrônicas, as ações foram muito aceleradas. Projetos que estavam previstos para daqui 5 anos foram implantados imediatamente. O drive-thru que antes só funcionava na lanchonete, ele acabou se expandindo. Se generalizando. Né? As lives, em Uberaba, muitos lojistas deram show em termos de lives e passaram a ser referência a nível nacional. Várias redes, a unidade nossa aqui da região puxou a fila nessas vendas online e isso foi de grande serventia, de grande valia para a sobrevivência dos varejistas nesse momento. Inclusive, essa questão das lives, né, a gente até teve alguns casos, né, até aqui na nossa região, de empreendimentos que apostaram nesse tipo de negócio, né, do momento da situação, e que hoje, mesmo com esse pequeno avanço, dessa retomada presencial, ainda continuam, né? E o que nós estamos vendo, né, é a questão que nós chamamos de omnicanalidade, que hoje o consumidor, ele pesquisa na internet, compra na loja física, ele vai na loja física e compra na internet. Então, o nosso aparelho celular, ele não virou a referência, ele virou mais uma ferramenta, mais uma opção que, como consumidor, nós temos para acertar nas nossas compras, porque o dinheiro é árduo para nós todos ganharmos e nós temos que fazer bom proveito dele. Então, nós temos que acertar nas compras. E esse acesso às informações tem permitido muito esse acerto. Tá certo. Boa entrevista de hoje está recebendo o superintendente do Shopping Uberaba, o senhor Guilherme Vilela de Castro e Silva, falando desse momento, né, que estamos enfrentando aí no segmento dos shoppings. Vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente volta com mais informação. Está de volta na Eucalipto Beira Rio, sorteio Mês dos Pais. Em agosto, sorteio todo sábado, um kit churrasco de R$200 em carne e um kit bebidas de R$200. Apoio Castro Distribuidora de Bebidas, 997977556 e Casa de Carnes Grill. Disque entregas 3231-4341. Eucalipto Beira Rio. Eucalipto tratado tem nome. Avenida Geraldo Mota Batista, 280, fone 3213-9681. Fale com Gregory. Atenção! É a última chance de ter o seu terreno no setor sul de Uberlândia, o setor que mais se desenvolve da cidade. Aqui você tem parcelas a partir de 880 mensais. Ligue agora, 2512-4322. Mês dos Pais é na Veres Calçados. Sapato social R$ 49,90. Tênis olímpico R$ 149,90. Mocassim R$ 49,90. Veres Calçados. Tudo em até 12 vezes sem juros. Floriano, Santa Mônica e Jardim Patrícia. Liquidação Roberto Alto-Falantes. Controle Stetson R$ 69,90. Cabo blindado R$ 39,90. Triaxial 6996-249,90. Drive Twitter R$ 39,90. Roberto Alto-Falantes. Tudo em até 10 vezes sem juros. 3224-9797. A Essencial Pães tem as mais deliciosas quitandas de Uberlândia. Espaço aconchegante. E agora, a verdadeira pizza italiana. Entrega em toda a cidade. Essencial Pães. Alto Moarama, Santa Mônica e Copacabana. Tá procurando carne de qualidade? Vem pra Angelina Carnes. Kit família a partir de R$ 89,90. Kit hambúrguer a partir de R$ 49,90. Kit churrasco a partir de R$ 159,90. Angelina Carnes. Entregamos em toda a Uberlândia. 3222-3760.
Venha conhecer a nova loja Goiás Máquinas em Uberlândia. Um amplo espaço com a maior variedade de máquinas e equipamentos. Atendimento especializado por quem ama o que faz. As melhores marcas estão na Goiás Máquinas. João Naves 3675 3223 5798. Central Rural, a loja do homem do campo. Medicamentos, rações em geral, selaria, vacinas, jardinagem, ferramentas e mais de 2.000 itens. Central Rural, Antiga Goiânia 94, esquina com Getúlio Vargas, 3259-1800. Atenção Residencial Piquis e Uberlândia. Grandes ofertas de inauguração São José Materiais para Construção. Massa corrida Mix Cor 18 kg 27,90. Pisos a partir de 29,90. São José Materiais. Avenida Wilson Rodrigues da Silva, Residencial Piquis. Mês dos Pais Pizzaria Vila Romana. Promoção de segunda a quinta. Pizza 8 pedaços, só R$ 40,99. Disque Pizza 3215-2470. Vila Romana. José Fonseca e Silva 974, Luizote 2. Ofertas incríveis PCTec Informática. Notebook Dell Latitude E5485 de 3.800 por 3.550. PCTec Informática 3217-1568. Patrocinador oficial Arena Cometa Esportes. Band Entrevista de volta, hoje fazendo uma análise econômica e financeira do segmento de shopping centers durante a pandemia. Nosso convidado, o senhor Guilherme Vilela de Castro e Silva, superintendente do Shopping Uberaba. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Guilherme, eu queria trazer toda essa discussão para dentro do Shopping Uberaba. São 23 anos aí, né, de tradição na nossa querida cidade de Uberaba. Como que o shopping, ele enfrentou todo esse momento e todas essas questões que discutimos no bloco anterior, né, pensando, claro, em superar esse momento e avançar e ampliar o que já existe hoje instalado? Bagnetti, a pandemia nos pegou em meios a uma quarta expansão do shopping em andamento. E, claro, o momento foi de repensar. Então, essa quarta expansão, que é uma expansão muito grande a nível de shopping center, são mais 80 lojas que o shopping está programando, ela foi planejada para ser executada em etapas. E a etapa que nós estávamos executando era um novo deck parking, novas vagas de estacionamento. Então, essa obra, que não depende diretamente do varejo, de novas locações, essa etapa foi mantida inalterada. Nós mantivemos a construção, porém, as novas lojas foram paralisadas até o momento adequado que o mercado assim comportar. Nós esperávamos, o shopping está com 200 lojas, 200 salões comerciais, nós esperávamos no início da pandemia que nós poderíamos perder até 10% das lojas, o que seria muito representativo, até 20 lojas poderiam fechar. Mas, felizmente, apenas, e vou dizer apenas, 8 lojas encerraram naquele momento. E o que a gente vem observando já é uma retomada, é uma reinauguração de novas lojas. O que nos leva a crer que nos próximos anos já será possível retomar as obras dessa quarta expansão. Já tem uma previsão de quantidade de novos empreendimentos já a partir deste ano? Existe uma possibilidade? Essas negociações, elas são meio que mês a mês, mas, por exemplo, esse mês nós já tivemos a inauguração de 2 lojas e já tivemos acertos contratuais para a reabertura de outras 2. Então, a gente tem observado que grandes grupos do varejo, e nós temos visto aí no mercado até uma movimentação em nível de ações, de incorporações de um grupo a outro, esses grupos têm estratégias de médio e longo prazo. Então, eles já retomaram esse processo de expansão e de reabertura de novas lojas. Agora, a gente está falando dessa relação empreendimento, shopping center e lojistas, né? Essa estrutura, ampliação. Eu quero saber da relação shopping center e o cliente, o consumidor mesmo. No caso do shopping Uberaba, por exemplo, o horário de funcionamento dele está praticamente normal, das 10 da manhã até as 10 da noite. Como é que está esse fluxo de consumidores? As pessoas estão voltando gradativamente? Quantos
quantas pessoas visitantes nós tínhamos por dia antes da pandemia, quantos estamos recebendo hoje com essa ampliação de horário? Com certeza o consumidor mudou um pouco seu hábito na sua frequência aos shopping centers. Então hoje às vezes a gente tem visto que o tempo de permanência reduziu. Então antes o consumidor ficava em média 90 minutos no shopping, hoje isso reduziu para em torno de 65. Porém, ele às vezes vai mais vezes por mês no shopping. Então ele vai, resolve 1, 2 problemas, 2 necessidades que ele tem, vai embora e, havendo outras necessidades, ele retorna em outro dia. Então, as vendas por impulso, aquelas provenientes da visitação, reduziram a frequência, o consumidor está mais objetivo, a conversão está maior, ele vai, compra e deixa para voltar em outra ocasião. Então o shopping chegava a receber até 50 mil consumidores num final de semana, hoje isso está da ordem da metade, da ordem de 25 mil, o que nós entendemos como muito positivo, muito adequado, permite que a gente evite aglomerações, que a gente receba melhor, atenda melhor os nossos consumidores de uma forma mais adequada para esse momento. Essa mudança do comportamento dos consumidores, né? Hoje os consumidores eles estão mais objetivos. Sim. Dentro do shopping. Isso de alguma forma afeta algum tipo de segmento específico ou não? Não, afeta sim, Leonardo. Então, nós tivemos nessa pandemia alguns segmentos com desempenho até maior, até melhor do que antes, e tivemos alguns segmentos que sofreram mais e que a retomada está mais lenta. Então, por exemplo, o segmento de alimentação é um segmento que ainda está sofrendo pela limitação da taxa de ocupação dos restaurantes, pela limitação no número de pessoas por mesa, né? Pelo maior espaçamento entre as mesmas e, com isso, menos lugares nos restaurantes. Agora, por outro lado, há segmentos como eletrônicos, como joalherias, que estão com um desempenho já superior. Nós, agora no mês de junho, o último mês, nós já ficamos por metro quadrado com a nossa venda apenas 1% abaixo do mesmo mês de 2 anos atrás, de 2019, que passou a ser a nossa referência, porque os números de 2020, em grande parte com as lojas fechadas, então o que a gente vê é que na média nós já estamos naqueles patamares de 19, mas ainda com a recuperação de forma desigual. Ainda falando de segmentos, aproveitando que o Leonardo levantou essa questão, ainda falando de segmentos, os shoppings agregam serviços, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do serviço, mas antes disso o entretenimento. E aí entra o cinema, né? Porque tem muito tempo que o pessoal não sabe o que é sentar numa sala de cinema, uma pipoquinha, assistir um belo filme. Uberaba já retomou, né? Sim, e também já retomou a indústria cinematográfica americana. Hollywood já está produzindo novos filmes. Então já estamos tendo novos lançamentos. A gente sabe que os Estados Unidos saiu dessa pandemia em primeiro lugar no mundo. Nós estamos aí num processo muito positivo dessa retomada, mas nós ainda estamos a caminho. E apesar da gente estar com o cinema em Uberaba com apenas 30% de ocupação liberada, o que deixa o espaço muito seguro, mas a alta atratividade com os novos filmes que estão em exibição tem propiciado lotação total dentro dessa limitação de 30%. Então a gente observa que a população já está retomando os seus hábitos normais, claro, com muito mais segurança, com muito mais cuidado, com muito mais precaução, mas já voltando a frequentar. E se me permite, Bagnetti, no interior, o consumidor vê o shopping como um local
muito seguro, muito controlado, né? Onde há fiscalização. Então, ele se sente à vontade para estar no shopping center, e isso tem ajudado bastante na nossa recuperação. Até voltando um pouco na questão econômica, nós já estamos aí quase no final do mês de julho, início de agosto, vem aí o Dia dos Pais. Nós já tivemos o Dia das Mães, que estava naquela retomada ainda, né? Estava naquele processo fecha, abre, fecha, e agora com essa retomada já há alguns meses. A expectativa é de aumento nas vendas nesse período agora do Dia dos Pais? Ô Leonardo, essa recuperação das vendas, se ainda não aumentam, mas essa retomada, ela vem acontecendo gradualmente, mês a mês. Então, junho foi melhor que maio, julho tem se mostrado melhor do que junho. Então, nos leva a crer, sim, numa boa recuperação nesse restante do ano e que nós teremos um Natal muito positivo. Um Natal a comemorar, quando a gente espera que esses índices de pandemia já estejam quase nulos e que a gente possa passar um Natal com a família, num ambiente muito mais positivo, mais iluminado. Até porque o Natal do ano passado, que foi o primeiro Natal da pandemia, a gente via, né, aquela decoração bem simplesinha nos shoppings, pouco de investimento. Esse ano a gente já pode esperar aquelas grandes decorações, Papai Noel chegando de helicóptero, ou ainda não, momento de prudência, esperar o avanço da vacinação. Como é que está sendo planejado isso? Com certeza, ainda estaremos muito aquém daquele padrão antigo dos shoppings. Então, o momento é de austeridade, né? Realmente, as verbas foram bastante reduzidas para que a gente pudesse repassar todos esses benefícios para os lojistas e eles para os consumidores. Então, a data será sim comemorada, iremos sim preparar algum presente para os nossos consumidores, para quem nos prestigia, mas ainda de uma forma muito austera, eu diria até um pouco acanhada. Tá certo, Guilherme. Eu costumo falar aqui que a nossa pauta está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Então, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a sua presença e reforçar o que foi dito aqui com o Leonardo Patruzzo e tudo, que o momento é de recuperação e essa recuperação vai ser rápida, né? Assim a gente espera, assim a gente tem observado, né, Bagnete? Patruzzo, eu agradeço muito estar aqui. A população de Uberaba tem um carinho, tem uma atenção toda especial com a Band tem uma história muito grande com a cidade de Uberaba. E também a gente, para você ter uma ideia, a segunda cidade que mais coloca clientes no Shopping Uberaba é Uberlândia. Então, existe uma integração hoje muito grande entre as principais cidades do Triângulo Mineiro. Eu acho que a população de cada cidade sabe utilizar aquilo que a outra cidade oferece de melhor, e o que a gente tem visto aí é uma expansão muito grande da nossa região. Tá certo, Guilherme. Leonardo Patruzzo, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu que agradeço essa oportunidade. Tenho certeza que é um cenário, tomara, né, que esse cenário promissor venha o quanto antes. Agradeço também a participação do Guilherme. Tá certo. Então, o Band Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Falamos aí um pouco do cenário econômico e financeiro dos shopping centers durante a pandemia, recebendo então o superintendente do Shopping Uberaba, o senhor Guilherme Vilela de Castro e Silva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Band Entrevista.